Bom, pessoal, eu estou eufemisticamente um pouquinho irritado nesse momento, porque depois de passar 1 hora e 12 minutos gravando, eu tive na hora de salvar um erro, e o resultado foi que eu perdi o arquivo todo. Então, dessa vez eu vou tentar fazer a coisa de forma fracionada, ou seja, gravar uns 15, 20 minutos, parar, salvar, retomar. Gravar mais 15, 20 minutos, parar, salvar e assim por diante. Torcendo para que não ocorra nada do tipo, mas se acontecer de novo, aí pelo menos eu não vou perder o esforço todo e só um segmento específico. Gostaria de pedir desculpas aí pelo transtorno da semana passada, na hora de marcar a monitoria. É que, sem brincadeira, vários professores decidiram remarcar várias conferências no mesmo dia. Então eu que a princípio teria toda a tarde de sexta livre, me vi de repente tendo aula das 14 até 18, 19. Isso porque eu também tive ambulatório de manhã, das 6h50 até meio-dia, enfim. Então foi uma confusão lascada, mas de novo peço desculpas e espero da próxima vez conseguir marcar de forma melhor com vocês. E um último detalhe antes de começar é que eu tenho percebido que poucas pessoas da turma de vocês têm tido dúvidas, ou pelo menos pouca gente me procura. E quem procura são sempre os mesmos indivíduos. Então não é que num dia vem A, no outro dia B, depois C e D. Não, é sempre X e Y, ou seja, são sempre as mesmas pessoas. Então assim, eu não sei se é porque vocês de fato não estão tendo dúvida, não sei se é porque não estão estudando. Assim, longe de mim julgar, reclamar, problema de cada um, mas assim, pelo que me passaram na prova passada foi difícil, muita gente foi mal, o conteúdo é vasto, é complexo. Então, assim, perguntem. À medida que vocês forem estudando e tendo dificuldade, perguntem. Para mim, para o Kelvin, para o Gustavo, mandem no grupo. O importante é sanar ali as dúvidas para poder ter um aproveitamento melhor e conseguir, evidentemente, tirar notas boas. Não é que notas sejam importantes, mas vocês precisam de notas para passar. Então, estou sempre à disposição, podem me mandar no privado. E eu, assim que possível, respondo também da forma melhor possível, mando texto, áudio, imagem. Mas, enfim, fica aí um incentivo. Hoje eu vou falar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, que fazem parte de um grupo maior de medicamentos, que são os fármacos anti-inflamatórios. Então, dentro dos fármacos anti-inflamatórios, existem alguns grandes grupos, 4 ou 5, dependendo aí da fonte consultada. Você tem os inibidores da ciclooxigenase, os glicocorticoides, os fármacos antirreumáticos, que podem ser conhecidos por essas siglas que estão aí, DMCA, DMARD, que são os DMARD, e outras drogas que não se encaixam em nenhum dos grupos citados. Os inibidores da ciclooxigenase podem ser subdivididos, e essa subdivisão varia de acordo com a literatura. Eu normalmente estudo por 3 livros, eu não leio todos os 3, mas eu vejo um dos 3. Só que aí eu fui consultar todos para ter certeza da divisão e vi que havia uma discrepância muito grande entre o Katzung, o Dale e o Farmacologia Ilustrada. O Farmacologia Ilustrada fala que dentro dos inibidores da ciclooxigenase você tem os AINES e o paracetamol, que é o acetaminofeno, então 2 subclasses. O Dale divide em anti-inflamatórios não esteroidais, coxibes e acetaminofeno. E o Katzung fala que tudo é a mesma coisa, tudo é AINE. Então, todo inibidor de ciclooxigenase é AINE. Seja ele coxib, acetaminofeno, um fármaco mais tradicional, mais clássico. Então, aqui a minha recomendação é a seguinte: sigam o que o professor disse. Porque como cada livro divide de um jeito, o que provavelmente vai ser considerado certo na prova é o que foi passado pelo Dr. Saulo, pelo Dr. Davi. Não sei quem deu essa aula para vocês, mas sigam o que foi passado pelos professores. Aí a gente tem os glicocorticoides, que são fármacos anti-inflamatórios também muito conhecidos e que vocês já viram, e provavelmente vão ter monitoria disso na semana que vem. Não sei com quem ainda, talvez com o Kelvin, mas enfim, a gente vai marcar um dia para conversar um pouquinho a respeito deles. As drogas modificadoras do curso da doença reumática. DMARD é uma sigla em inglês, DMCA é uma sigla em português, mas são todos fármacos antirreumáticos, ou seja, utilizados em doenças reumáticas, reumatológicas. Então você tem aí as espondiloartropatias, como artrite reativa, artrite enteropática, artrite psoriásica, espondilite anquilosante. Tem também a artrite reumatoide, a osteoartrite, que apesar de não ser uma doença inflamatória, a osteoartrite tem um componente inflamatório. Você tem também o lúpus eritematoso sistêmico, enfim, então várias doenças essencialmente reumatológicas. Aí essas drogas podem ser tradicionais ou biológicas. Lá em cima eu coloquei que são 4 ou 5 grandes grupos, por quê? Porque alguns livros falam
que tradicional e biológico são duas classes completamente separadas, e outros já colocam como subdivisões de fármacos antirreumáticos. Eu acho essa divisão em 4 mais pertinente. Por quê? Porque tanto os agentes tradicionais quanto os biológicos são fármacos antirreumáticos, ou seja, modificadores do curso da doença. O que quer dizer modificador do curso da doença? Quer dizer que esses medicamentos vão impedir, ou pelo menos retardar, a progressão radiográfica e clínica do quadro. Então, por exemplo, o que você tem sei lá, por exemplo, na artrite reumatoide? O que é artrite reumatoide? É uma doença sistêmica inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações, especificamente a sinose. E, com o passar do tempo, você vai tendo o quê? Vai tendo dano articular, principalmente na cartilagem, vai tendo também comprometimento da placa óssea subcondral, ou seja, que fica embaixo ali da articulação dos dois ossos, enfim. E esses danos são irreversíveis. Então, se você tiver dano em cartilagem, já era. Se você tiver dano no osso, já era. Mas e o que o fármaco antirreumático faz? Ele impede que esse dano aconteça. Diferentemente do inibidor da ciclooxigenase, por exemplo, no AINE. Então, o cara que tem artrite reumatoide toma ibuprofeno? Toma. Para quê? Para alívio sintomático. Mas o ibuprofeno impede dano na articulação? Impede dano no osso? Não. Agora, os antirreumáticos fazem isso. Eles impedem a progressão radiográfica, a progressão clínica, enfim. E como eu falei, eles podem ser tradicionais ou biológicos. Os tradicionais são vários. Você tem metrexato, leflunomida, sulfasalazina. A sulfasalazina é engraçada, ela é uma derivada do ácido acetil salicílico, mas não é inibidora da ciclooxigenase. Eu não sei se inibe, acho que ela inibe, enfim, não lembro. Mas ela é derivada do ácido acetil salicílico, mas não vai ser usada com um cara que está com febre, um cara que está com dor, com um cara que está com uma inflamação qualquer, é usado só em algumas doenças reumáticas. Então, metrexato, sulfasalazina, leflunomida, sal de ouro, azatioprina, tem os antimaláricos, então hidroxicloroquina, cloroquina, quinacrina, todos eles modificam o curso da doença reumática e, portanto, são antirreumáticos. E os agentes biológicos são medicamentos antimediadores inflamatórios. Então, você tem anti-interleucinas específicas, anti-TNF, que é o fator de necrose tumoral, e os exemplos são vários. Adalimumab, golimumab, infliximab, são múltiplos. Detalhe, eu não sei se o Dr. Saulo comentou a respeito desses antirreumáticos com vocês. Eu acho que não, porque quando eu estava no segundo ano eu não lembro dele ter falado nada a respeito. Mas se por acaso ele tiver dado uma aula do assunto, provavelmente é que o tópico vai cair em prova e aí vocês avisem qualquer um dos monitores que a gente marca de novo aí uma segunda monitoria para falar a respeito disso, mas eu acho que não. E por fim, as outras drogas. O que são as outras drogas? São todos os outros remédios que têm propriedades anti-inflamatórias, mas que não se encaixam em nenhum dos grupos já citados. Então, por exemplo, alguns antihistamínicos, que são utilizados para tratar as artrites gotosas, então gota, pseudogota, não sei o que mais, não artrite gotosa, desculpa, a artrite por cristal, dentre as quais a artrite gotosa ou gota, né, e também pseudogota, tal, enfim. Então é um exemplo de remédio que é anti-inflamatório, que tem propriedades anti-inflamatórias, mas que não é inibidor da COX, nem corticoide, nem antirreumático. Enfim. Então eu estou falando tudo isso, não porque vocês precisam saber em detalhes todas as classes, até porque eu acho que o Saulo só deu inibidor de ciclooxigenase e glicorticoide, mas justamente para que vocês saibam que não só corticoide e AINE são anti-inflamatórios. Você tem vários outros remédios que têm propriedades anti-inflamatórias, tá? Perfeito. Vamos seguir adiante. Aqui estão as principais subclasses dos anti-inflamatórios, não dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas dos inibidores da ciclooxigenase, porque dependendo da fonte, nem tudo isso aqui é AINE, né? Enfim, só que essas subclasses também variam de acordo com a fonte. Então, por exemplo, o Dale e o Farmacologia Ilustrada falam que tanto ibuprofeno quanto fluorbiprofeno são derivados do ácido propiônico. Só que o Kazung, que é de onde eu tirei essa imagem, fala que o fluorbiprofeno é derivado do ácido fenilalcanoico, por exemplo. Outro detalhe, tometina e diclofenaco normalmente são considerados como sendo da mesma classe, são os chamados ácidos heteroarila acéticos, só que o Kazung separou em duas classes diferentes. A indometacina, normalmente ela é conhecida como derivada do ácido acético, que ele colocou como derivada do ácido do indólico. Desculpa, o que é indólico? É o indol. O indol é uma substância que está presente nas fezes e que dá o odor fecal, mas que em pequenas quantidades, isso é engraçado, tem um odor agradável, um odor floral. Então você encontra em perfume, encontra em flor de laranjeira, enfim. Claro que o indol tem uma relação com o ácido acético, algumas reações usam o ácido acético para subter indol, mas enfim, então, de novo, as subclasses específicas mudam de acordo com a fonte. Então,
eu recomendaria que vocês seguissem o que o professor falou. Nem sei se ele chegou a falar de subclasse específica, se aprofundar, provavelmente não. E por que você tem discrepâncias nessa classificação de inibidor da ciclooxigenase? Primeiro por motivos químicos. Então, por exemplo, percebam que todos esses fármacos das 3 colunas da esquerda e esse do canto superior direito, que é o ácido acetilsalicílico, o protótipo da classe dos AINES, são o quê? Ácidos carboxílicos. Aí eu peço para que vocês tentem resgatar os conhecimentos de química orgânica lá do ensino médio. Né? São ácidos carboxílicos. Agora, o celecoxib, que é um coxib, ou seja, um inibidor seletivo, e que, de acordo com muitos livros, não é anti-inflamatório não esteroidal, tem o quê? Uma sulfonamida. Tá vendo esse enxofre aqui? Esse radical, esse grupo todo chama sulfonamida. Enfim, então, diferenças químicas, por exemplo, levam a divisões diferentes. Outro detalhe, a história. Os anti-inflamatórios clássicos não esteroidais são muito antigos. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, foi desenvolvido em 1829, 39, enfim, no começo do século, em meados do século XIX. E começou a ser vendido no final do século XIX, 1890. Agora, os coxibes foram desenvolvidos em 1990, ou seja, mais de 100 anos depois, e começaram a ser vendidos em 1999. Então você tem toda a questão histórica. Né? E o acetaminofeno normalmente costuma ser separado por ter uma ressalva importantíssima que diz respeito a uma de suas propriedades terapêuticas, que é o efeito anti-inflamatório. Porque todos esses medicamentos, a gente vai discutir melhor daqui a pouco, todos os inibidores da COX têm ações anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Só que o acetaminofeno, que é o paracetamol, tem uma ação anti-inflamatória errática, ou seja, circunstancial, nem sempre. Então, por isso... Opa, foi mal. Bati um negócio aqui. Por isso ele costuma ser separado. Né? Então, enfim, de novo, saibam que inibidor da ciclooxigenase abarca tudo. E esse termo pode ser sinônimo de AINE ou pode ser que não. Né? AINE pode ser só uma subdivisão dos inibidores da COX, a depender da fonte, de novo. Peço para que vocês sigam o que o professor passar. E aí, assim, todos esses remédios vão ter características próprias, tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas. Só que, ao mesmo tempo, eles têm muitas características comuns. Então, eu vou começar falando dos aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos comuns a todos eles, ou seja, aqueles efeitos de classe. Depois eu passo para as propriedades mais específicas, ou seja, que só o ácido acetilsalicílico, por exemplo, tem, que só o celecoxib tem, que só o paracetamol tem, tá? Então, tudo que eu disser no começo agora vai ser geral, ou seja, servir para praticamente todos, e depois eu entro nas especificidades. Vou parar de gravar agora, vamos ver se a coisa dá certo.